Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Que alegria estarmos juntos. Mais uma noite de estudos. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, e como todas as terças-feiras, nós temos o nosso encontro, o nosso estudo do Evangelho. É muito bom estarmos aqui, cumprimentando os amigos que vão chegando, cumprimentando os amigos encarnados, os amigos desencarnados, os benfeitores espirituais da nossa casa espírita, e cumprimentando também aqueles que vão nos assistir depois, através dos nossos canais de Facebook, do YouTube, do Instagram, do Telegram. Então, amigos, sintam-se abraçados, sintam-se bem-vindos. Boa noite, Tânia Maria, seja muito bem-vinda. É muito bom estarmos aqui. Lembrando a vocês, eu sempre gosto de lembrar que nós fazemos esse estudo do Evangelho às terças-feiras, 20 horas, pelo Facebook, pelo Instagram, e nós temos 3 objetivos. Primeiro, buscarmos compreender melhor a mensagem do Cristo, à luz da doutrina espírita. Prepararmos os trabalhadores da nossa casa e também aqueles que serão assistidos através da nossa reunião, a nossa reunião que virá logo a seguir, que é a reunião de vibração e irradiação. Lembrando também que o que é ao vivo é o nosso estudo do Evangelho. A reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião de tratamento, ela é à distância. Então, amigos, quem desejar participar dessa reunião, ao final nós passaremos o número do WhatsApp para que vocês possam encaminhar os pedidos de vocês. Boa noite, Arnaldo Reis. Ver o acompanhamento desse neto tão esperado, tão querido. Então, amigos, nós vamos, para iniciarmos a nossa noite, nós vamos pegar aqui o livro Vinha de Luz, através de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier, e vamos abrir numa mensagem. Boa noite, Marta, seja bem-vinda. Abrimos na mensagem 67, Adiante de Vós. Essa passagem se encontra em Marcos, no capítulo 16, versículo 7. E Emmanuel, comentando essa passagem vem dizendo o seguinte: mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. E Emmanuel comenta: é raro encontrarmos discípulos decididos à fidelidade sem mescla, nos momentos que a luta supera o âmbito normal. Comumente, elevando-se a experiência para maiores demonstrações de coragem, valor e fé, modifica-se-lhes o ânimo de imediato. Converte-se a segurança em indecisão, a alegria em desalento. Multiplica-se os obstáculos e surgirá dolorosa incerteza. Os aprendizes, no entanto, não devem olvidar, não devem esquecer a sublime promessa do princípio, quando o pastor recompunha o rebanho disperso, quando os companheiros, depois da ressurreição, refletiam no futuro, oscilando entre a dúvida e a perplexidade, eis que o mensageiro do Mestre lhes endereça aviso salutar, assegurando que o Senhor marcharia adiante dos amigos para a Galileia, onde aguardaria os amados colaboradores, a fim de assentarem as bases profundas do trabalho evangélico no porvir. Não nos cabe esquecer, diz o benfeitor, que nas primeiras providências do apostolado divino, Jesus sempre se adiantou aos companheiros, nos testemunhos santificantes. E assim acontece, invariavelmente, no transcurso dos séculos. O Mestre está sempre fazendo o máximo
na obra redentora, contando com o esforço dos cooperadores, apenas nas particularidades minúsculas do celeste serviço. Não vos entregueis às sombras da indecisão quando permanecerdes sozinhos, ou quando o trabalho se agrave na estrada comum. Ide confiantes e otimistas. As provações salutares ou as tarefas dilacerantes, que esperam por nosso concurso e ação. De certo, não seremos quinhoados por facilidades deliciosas, num mundo onde a ignorância ainda estabelece lamentáveis prisões, mas sigamos felizes no encalço das obrigações que nos competem, conscientes de que Jesus, amoroso e previdente, já seguiu adiante de nós. A mensagem do livro Vinha de Luz, a mensagem 67, adiante de vós, mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Marcos, capítulo 16, versículo 7. Então, amigos, que aqui nos encontramos reunidos em nome do Cristo, sabedores que ele vai adiante de nós, abrindo os caminhos para nos auxiliar. Nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, nesta terça-feira, 19 de dezembro de 2023, reunidos para o estudo do Evangelho, à luz da doutrina espírita, com gratidão nos nossos corações, junto a esses benfeitores amigos, nós só podemos agradecer. Muito obrigado, Senhor. Ser conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Que bom que estamos aqui, juntos nessa noite. Boa noite, Mariana Fosati. Nessa noite quase já antecedendo a noite de Natal, quando os cristãos, e que nós fazemos parte, se reúnem para agradecer, para louvar por todas as bênçãos. Então, amigos, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho, lembrando aqueles que, porventura, perderam algum estudo ou que estão chegando pela primeira vez. Entrem lá depois no nosso canal do YouTube, no Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, lá na playlist Estudo do Evangelho, vocês vão localizar facilmente o capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estamos vendo um item 9, que é um item bem longo, por isso que nós já estamos algumas semanas neste item. E as instruções dos Espíritos falando sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. E é uma mensagem dada por Santo Agostinho, em Paris, em 1862. Então, Santo Agostinho prossegue essa mensagem falando sobre a ingratidão dos filhos. Hoje nós ainda não vamos terminar, porque é uma mensagem bem extensa, falando sobre essa ingratidão e se dirigindo aos pais, dizendo o seguinte: quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam êxito, não têm de que se inculpar a si mesmos e podem conservar tranquila a consciência. Vejam, Santo Agostinho, ele diz: quando os pais fizeram tudo o que era possível para que seus filhos tivessem uma conduta moral e eles não tiveram êxito, eles não devem se sentir culpados. Afinal, nós sabemos que Deus nos dá o livre-arbítrio.
todos nós temos o livre-arbítrio para tomarmos as nossas decisões. Lógico, aquela criança, aquele adolescente, está sob os cuidados dos seus tutores, dos seus pais, ou daqueles que fazem, às vezes, a obrigação, o dever daqueles que estão ali cuidando é fazer o máximo para bem conduzir aquele espírito. Mas se os pais fizeram tudo o que podiam, mesmo assim, eles não tiveram êxito diante da condição daquele filho, eles não devem se sentir culpados. E podem, inclusive, conforme diz Santo Agostinho, ter tranquila a consciência. Mas para isso é necessário que eles tenham feito tudo o que fosse possível, terem se empenhado ao máximo. E, infelizmente, a gente observa que muitos pais delegam essa responsabilidade a terceiros e depois se sentem muito frustrados por não terem conseguido orientar bem seus filhos. Prossegue o benfeitor. A amargura, muito natural, que então lhes advém da improdutividade dos seus esforços. Deus reserva grande e imensa consolação. A pessoa está sentindo, os pais, aquela amargura. É natural. Poxa, qual o nosso desejo? Um pai, uma mãe que tenha um equilíbrio mental, emocional e espiritual, que sabemos que tem muitas pessoas com dificuldades, mas uma pessoa medianamente equilibrada, o desejo vai ser o quê? Ter seus filhos saudáveis, seus filhos felizes, seus filhos bem orientados, bem conduzidos. Quando isso não acontece, quando vai ser a amargura, a tristeza? Às vezes, uma mãe ver o seu filho numa penitenciária e ela vai ali semanalmente visitá-lo com todo amor, mas o coração dilacerado. Santo Agostinho fala, a essa amargura, que é natural, a Deus vai dar uma recompensa, vai consolar, porque a pessoa fez tudo o que podia. Se ele fez tudo o que podia, Deus, com certeza, vai dar um consolo a esse pai, a essa mãe. É o que o benfeitor coloca. Dizendo que Deus vai dar esse consolo na certeza de que se trata apenas de um retardamento, que concedido lhe será concluir noutra existência a obra agora começada, e que um dia o filho ingrato os recompensará com o seu amor. Veja que interessante. Santo Agostinho, ele diz o quê? Aquele pai, aquela mãe, está sofrendo muito por aquela situação daquele filho. Mas o benfeitor, nós espíritas, que temos a certeza da reencarnação, sabemos o quê? Quando falhamos, somos reprovados, perdemos o ano letivo na escola da vida, nós vamos ter a chance de repetir de ano. Vamos voltar quantas vezes for necessário. Tem estudantes na escola que às vezes repetem 3, 4 anos a mesma série até conseguir dar continuidade. Então, é isso que o benfeitor ele diz. Não fiquem tão angustiados. Se você fez tudo o que podia, a sua consciência está tranquila, Deus vai lhe dar uma consolação. Por outro lado, você tem que ter essa certeza de que esse momento é um momento de retardamento. Ele parou ali no tempo. Mas ele vai ter a oportunidade de, numa outra existência, ele concluir a obra agora começada. E que um dia o filho ingrato
nos recompensará com seu amor. Logicamente que nós gostaríamos que isso fosse agora, de imediato. Mas nem sempre é dessa forma. Nos relatos das obras do Espírito André Luiz, nós observamos isso. E quantas histórias que ele conta de espíritos lá no mundo espiritual, ainda mesmo como já desencarnados, e que não conseguem ainda se adequar. Mas aquela mãe, aquele pai, com muito carinho, com muito amor, muitas das vezes até à distância, porque vibratoriamente ele não tem condição de ver, de sentir a mãe, de sentir o pai, mas eles estão ali vibrando, vibrando por ele. Pode levar anos, séculos, mas um dia aquele espírito se desperta. A mesma coisa acontece quando o espírito reencarna. Pode levar, às vezes, 2, 3, 4 reencarnações, até que ele tenha esse despertamento. Nós também vimos nas obras de André Luiz o próprio espírito, para conseguir ver a mãe, levou anos depois que ele estava desencarnado, porque ele estava numa faixa de sintonia diferente. Mas o que nós precisamos ter é essa certeza. Se eu fiz tudo o que eu podia, com o máximo de amor, com o máximo de cuidado, com o máximo de atenção, eu devo ter a minha consciência tranquila, sabendo que o projeto divino é para que todos nós atinjamos a perfeição. Então, tanto o nosso filho quanto nós, um dia vamos chegar lá. E prossegue Santo Agostinho. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Vejam, Deus não dá prova superior às forças que nós temos. É que, em geral, lá no mundo espiritual, nós fazemos um contrato, achamos que vamos cumpri-lo, e quando chegamos aqui, nós nos sentimos frágeis diante daquele compromisso. Mas, se Deus permitiu que a gente chegasse aqui com esses compromissos, é porque Ele sabe que nós temos condições de caminhar dia adiante. Prossegue. Se tal não sucede, não é que falte possibilidade. Então, se nós assinamos encarnarmos, chegamos aqui e não estamos conseguindo cumprir a contento esse contrato, não é que falte possibilidade. Ele diz, falta a vontade. Falta a vontade. Porque a vontade, ela requer determinação. Quantas das vezes a pessoa diz assim, eu tenho boa vontade. E até Jacomelo, grande trabalhador espírita, ele diz, a boa vontade, muitas das vezes, não é suficiente. A boa vontade, aquele trabalhador de boa vontade, ele falta na tarefa, ele não consegue chegar até o fim da tarefa, ele precisa, né, de boa vontade, ele precisa de vontade, vontade firme. Então, com efeito, quantos há que, em vez de resistirem aos maus pendores, se comprazem neles? Porque realmente é difícil nós lutarmos com as nossas próprias imperfeições. É muito mais fácil nós julgarmos o outro, apontarmos o defeito do outro, querermos corrigir o outro, querermos, entre aspas, salvar o outro, do que fazermos a nossa reforma íntima. Que tanto o Espírita fala sobre a reforma íntima. O que é a reforma íntima? Reformar, mudar. É como uma casa que a gente quer
colocar quase tudo abaixo para refazer e fazer aquilo de uma forma muito melhor. Então, essa reforma nós precisamos fazer principalmente dentro de nós próprios. E para isso é necessário o quê? O autoconhecimento. Primeiro nós precisamos nos conhecer, percebermos que precisamos mudar. Aonde que estamos falhando? Somos egoístas, orgulhosos, ambiciosos, vaidosos? O que nós precisamos mudar? A mesma coisa Santo Agostinho está falando com relação aos filhos. Tem aqueles maus pendores, mas eles se comprazem neles. Ele, na realidade, ele tem o desejo, aquela força para querer mudar. Ele se acomoda. Está bom assim. Para que eu vou mudar? Deus me fez assim. A culpa não é minha. Ele poderia já ter feito de forma que eu fosse perfeito. Agora, se ele permitiu que eu tenha vícios, que eu tenha pendores que não são adequados, a culpa não é minha. E com isso os anos vão passando e as pessoas se alimentam desses maus pendores. Prossegue o benfeitor. A esses ficam reservados o pranto e os gemidos em existências posteriores. Jesus fala dos prantos e ranger de dentes, prantos e gemidos em existências posteriores. Eu abro aqui um parêntese, temos que ter muito cuidado. Não somos juízes, não somos promotores para estarmos julgando as faltas alheias. Podem, às vezes, espíritos retornarem passando grandes dificuldades, mas por desejo próprio, não que ele tenha cometido algum ato no passado para que agora ele tivesse que vir passando por essas expiações. Mas tem casos que os espíritos pedem para passar por duras provas, para que eles possam, vencendo essas duras provas, evoluir mais rapidamente. Então, podem ser provas de várias situações. Podem ser provas, às vezes, numa área amorosa, sentimental, pode ser na parte do trabalho, pode ser no lado financeiro, no lado da saúde. A pessoa pode, às vezes, passar provas que já seriam provas muito rudes, mas não porque ele precise quitar débitos do passado. Mas muitos casos são para esses que se acomodaram, não quiseram mudar. E quando voltam, eles voltam no pranto e nos gemidos. Lembramos, inclusive, no livro de Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, aquele que tinha tirado a vida, ele volta depois lesionado no próprio perispírito. Então, são situações que às vezes acontecem para que a pessoa passe a pensar, a ter aquele momento de reflexão. Mas o benfeitor coloca: admirai, no entanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Primeiro, nós precisamos, tanto quanto encarnados ou desencarnados, primeiro ponto é observarmos e percebermos aonde que nós nos equivocamos, aonde que nós tomamos um rumo errado. A partir desse momento, nos arrependermos. Nossa, eu fiz isso, eu não deveria ter feito, eu estou tão arrependido. É o primeiro ponto. O segundo passo, a partir desse momento do arrependimento, é pensar: e agora? Como que eu posso fazer
para quitar a minha dívida. E aí a pessoa vai, quando está no mundo espiritual, geralmente com auxílio daquelas equipes de benfeitores, pensar a melhor maneira de quitar o seu débito. Então é isso que o benfeitor coloca. A bondade de Deus, ela nunca fecha a porta ao arrependimento. Vem um dia em que, ao culpado, cansado de sofrer, com orgulho afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo que se lhe lança aos pés. Quem frequenta uma reunião mediúnica, ou mesmo naquelas obras de André Luiz, que tem tantos relatos, nós observamos às vezes isso, esse orgulho de séculos. O espírito está ali, tão apegado ainda ao orgulho, aquela ideia que ele traz. Mas chega um momento, pode levar 10, 20, 50, 100, 500 anos. Ele vai se despertar. E ele vai fazer como aquele filho pródigo. O filho pródigo, Jesus conta essa parábola, era aquele filho que não estava satisfeito e pede ao seu pai que lhe dê a parte da herança antes mesmo do pai desencarnar. Imaginem, um filho queria a parte da herança antes mesmo do pai morrer e ele vai embora, sai dali, não estava satisfeito. Isso tudo é uma parábola para mostrar nós, a humanidade, diante de Deus. E ele vai, e ele acaba perdendo toda a sua fortuna, padecendo, passando fome, e ele se arrepende. Ele desperta, ele percebe, meu Deus, que loucura que eu fiz. E agora eu vou voltar. Eu vou voltar e eu vou pedir perdão a Deus. Ou melhor, vou pedir perdão ao meu pai. E ele volta. Volta. E o pai, quando sabe que ele está voltando, fica tão feliz que o aceita e manda fazer uma festa para recebê-lo e manda dar uma roupa bem bonita para ele vestir. Então, é Deus nos acolhendo em seus braços. Da mesma forma, quando nós nos afastamos dele e um dia a gente desperta e nos lançamos aos pés e dizemos, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Então, as provas rudes, diz Santo Agostinho, ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com pensamento em Deus. Se eu estou passando por uma prova rude, mas sem revolta, provavelmente é o fim de um sofrimento. É um momento supremo, no qual, sobretudo, cumpre ao espírito não falir murmurando, se não quiser perder o fruto de tais provas e ter de recomeçar. Porque quando nós passamos por provas, expiações, sejam elas quais forem, mas murmurando, com revolta, nós vamos ter que repetir. É importante, porque às vezes a pessoa pode pensar, eu estou passando, então estou me quitando, estou quitando o meu débito. Mas Deus, Ele quer que nós realmente passemos por aquilo, mas com humildade, entregando o nosso coração a Ele, e não com murmúrio, com revolta. Em vez de vos queixardes, veja o que o benfeitor diz, em vez de vos queixardes, agradecei a Deus.
um ensejo que vos proporciona de vencerdes, a fim de vos deferir o prêmio da vitória. Não é fácil. Nós estamos passando por dores terríveis. E ainda, ao invés de não se queixar, agradecer, é um desafio, mas é a proposta. Porque se nós realmente temos aquela fé, aquela convicção de que Deus é que comanda tudo, Deus é que comanda todo o universo e sabe tudo o que acontece com cada um de seus filhos, e nada acontece por acaso, então a gente deve dizer o quê? Senhor, dai-me força para aguentar o que eu preciso passar. Porque eu tenho a certeza de que se eu estou passando por isso, é para o meu engrandecimento moral e espiritual. É para que eu possa sair daqui como um espírito vencedor. Mas para isso, me dê força, me dê coragem, me dê perseverança, para que eu não desanime. Obrigado, Senhor, porque se eu estou passando por isso, é para o meu engrandecimento, é para a minha evolução. Então, é um desafio grande, mas pensando assim, eu saindo daqui vencedor, eu vou ter o prêmio da vitória. Chegar do outro lado e quando perguntar, o que fizeste da tua última encarnação? Nós dizer, consegui cumpri-la a contento. Não foi fácil, mas eu consegui. Então, diz o benfeitor Santo Agostinho, saindo do turbilhão do mundo terrestre, quando entrardes no mundo dos espíritos, sereis aí aclamados como o soldado que sai triunfante da refrega. E nós lembramos do Dr. Bezerra de Menezes. Teve uma vida de muita luta, de muita doação, de muitas perdas. Perdeu a esposa que ele tanto amava, filhos, passou por muitas privações materiais, mas quando ele chega ao mundo espiritual, centenas, milhares estavam ali para recebê-lo, envolvendo de muito carinho e de muito amor. E é isso que Santo Agostinho diz. Então, saindo do turbilhão do mundo terrestre, quando entrardes no mundo dos espíritos, sereis aí aclamados como o soldado que sai triunfante da refrega. Amigos, faltam apenas um minutinho para iniciarmos a nossa reunião de vibração e radiação, cumprimentando todos vocês que estão aqui conosco. Nós vamos encerrando, passando o número do nosso WhatsApp, para quem desejar encaminhar alguma mensagem, algum nome, algum pedido. O DDD é o 19 e o celular é o 99-456-4473. Até domingo, nós teremos a nossa live especial de Natal. Um beijo no coração de cada um de vocês. Saúde e paz.